Olá pessoal, boa noite. Vídeo de hoje aqui eu tô com um J6, o J610, né? J6 Core, que não carrega, ele tá dando mensagem de temperatura. E eu vou mostrar aqui uma solução alternativa que eu consegui fazer para poder fazer esse aparelho voltar a carregar normalmente, tá? Todo mundo sabe, né, que quando dá essa mensagem de temperatura, né, a gente está lidando com um problema de termistor. Tá? Termistor. E no caso do J6 Core, né, do J610, a gente vai ter pelo menos aí uns 3 termistores no aparelho. Tá? Eles são identificados pela letra TH, no caso desse esquema elétrico aqui, né? Então a gente vai ter o TH3000, 3001, né? O TH3000 e o T3001. O TH3000 e o TH3001, certo? Então são dois temistores aqui e, se eu não me engano, tem um lá também na parte de RF, tá? E o que estava acontecendo com esse aparelho? Ele levou muito calor lá na parte do conector de carga, né? Na parte de baixo do aparelho. Então nessa região aqui a pessoa levou esse celular em algum técnico que aplicou muito calor nessa região aqui e acabou afetando aqui a malha do termistor. Tá? E como que funciona o termistor? Né? O termistor funciona da seguinte forma. O termistor ele é chamado de né, de termômetro, tá? E resistor, então ele é formado por essa palavra, a junção das duas palavras, né? O resistor e um termômetro. Resistor a gente já conhece, né? Ele limita a corrente que está passando por uma malha, certo? E o termistor, ele é a mesma coisa que o resistor, porém ele altera a sua resistência conforme o calor, tá? Então no caso desse termistor aqui, quanto mais calor tiver na região próxima a esse resistor, menor será a sua resistência, tá? Então tem uma propriedade importante aqui, né, na eletrônica, né, que a gente usa os resistores como divisão de tensão. O que quer dizer? Quer dizer que se você tiver dois resistores, um aqui e o outro aqui, certo? Aqui você aplicar uma tensão, por exemplo, de 1.8 volts, ok? Então aqui a gente vai ter dois resistores aqui, certo? E aqui indo para o GND. A gente sabe que se a gente tiver aqui, pegar o meio desses dois resistores aqui, a gente vai ter uma divisão dessa tensão aqui. Ou seja, a gente vai ter 1.8 aqui dividido por 2, certo? Então a gente vai ter 0.9 volts aqui na saída desse resistor. Então esse é o circuito, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um sinal de 0.9, né? Uma tensão de 0.9 volts, certo? Isso se esses dois resistores forem de valores iguais, tá? Agora, se eu alterar um dos dois resistores, eu também vou alterar a tensão que eu tenho aqui. Então, por exemplo, se eu alterar essa resistência aqui, vamos supor que ela está com 100 kΩ, né? Se eu alterar, por exemplo, para 80 kΩ, certo? Então, a minha tensão ela vai cair aqui. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, para 0.7 volts. Ok? E quanto menor a minha resistência aqui, menor a minha tensão aqui. Certo? Então, o termistor ele vai funcionar variando a sua resistência conforme a temperatura. Então, no lugar desse resistor, eu coloco um termistor. Certo? E aí eu vou alterar essa minha resistência com calor. Então, se caso a placa aquecer próximo a esse termistor, eu vou ter uma variação de tensão aqui. E essa variação de tensão ela vai direto lá para CPU.
na maioria dos aparelhos. No caso do J6, ele tem um diferencial aí que eu vou explicar. Então vamos voltar aqui no esquema elétrico. Então a gente tem o termistor. Esse aqui é o termistor que fica lá embaixo, perto da parte de carga. Então o que está acontecendo com esse aparelho? Eu medi esse termistor aqui e eu não tenho, eu troquei ele, né? Mas eu tinha um valor também normal nele, certo? Aqui eu tenho um capacitor. Esse capacitor aqui a gente pode ignorar, né? Ou seja, ele está trabalhando apenas como filtro aqui, tá? Deixa eu copiar esse aqui, ó. Então, ó. Então, esse aqui é o esquema elétrico, certo? Aqui eu vou ter a tensão. Ó, note que é exatamente o desenho que eu desenhei ali, só que sem o capacitor aqui. A gente pode ignorar ele, que ele está apenas como filtro. Então, note que isso aqui é a divisão de tensão, ó. Ele passa pelo primeiro resistor e depois passa pelo segundo resistor, que é o TH3000. E aqui esse sinal main term, né, ou seja, termistor principal, né? Vamos ver para onde que ele vai aqui, ó. Ó, ele vai para esse componente aqui. Esse componente é um chaveador, que ele vai ter essa mesma tensão aqui e ele vai chavear. Como que ele vai chavear? Vou mostrar para vocês. Ó. Então aqui está chegando o sinal, ou seja, aqui vai chegar a tensão que informa qual é a temperatura atual do aparelho. E essa tensão ela tem que ir para o processador, através dessa malha aqui, certo? E essa aqui também vai ser uma outra informação, então eu vou ter informação 1 e a informação 0, né? Informação 0 e informação 1, que vem dos dois termistores, um que está na parte de baixo e um que está no processador, no próximo ao processador, né? Beleza. Aqui eu vou ter uma alimentação do CI e aqui eu vou ter um seletor, né? E aqui vai para o processador, certo? O que faz esse seletor aqui? Ele liga ou o resistor principal com o processador, a informação principal com o processador, ou a informação do AP, né, que é o termistor que está próximo ao processador. Então eu tenho dois termômetros, um próximo ao processador e o outro próximo ao conector de carga. Se qualquer um dos dois aquecer, né, vai mandar essa informação lá para o processador. Mas o que está dando problema para mim é o de carga. E como aconteceu de jogarem muito calor, né, na parte de baixo lá, eu perdi toda essa informação dessa trilha aqui. Então, para não ter que fazer um jumper lá de cima, porque esse CI está lá em cima, ele está nessa região aqui, certo? Para não ter que fazer um jumper, e eu vou ter que isolar a malha, porque a malha estava dando fuga, né? Então, como que eu cheguei nessa conclusão, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Eu tenho esse resistor aqui, ó, é o R3030, né? Que é justamente o resistor aqui. Eu isolei a malha, ou seja, eu abri esse resistor aqui, eu tirei ele fora, ou uma das pernas dele eu tirei fora. Eu também abri esse resistor aqui, né? Abrindo dessa forma, eu posso medir a malha, né? E ver se eu tenho um valor. Obviamente eu vou ter o valor, porque a outra ponta está ligada ao CI. Então, o que eu faço? Eu removo o CI. E mesmo assim eu estava tendo valor. Mesmo com esse resistor aberto e esse aqui aberto. Então, eu tinha uma fuga interna nessa malha aqui. Então, eu teria que isolar os pads dela e soldar os jumper e puxar lá para cima. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou mostrar a foto aqui para vocês. Vamos lá, para a gente entender melhor aqui. Então, ó, esse aqui é a região aqui do CI, certo? A região do CI. O pino 1 aqui vai ser esse aqui, ó. Pino 1. Aqui eu retirei o CI. Pino 2, pino 3, pino 4, pino 5 e pino 6. Certo?
Então, vou voltar lá no CI, ó. Deixa eu colocar aqui no CI, pera aí. Então, esse CI aqui, o pino 1 aqui vai ser o meu seletor, que vem lá da CPU. O pino 2 vai ser a alimentação, né, de 1.8 volts, que eu não estava tendo essa alimentação lá embaixo, tá? O pino 3 é o que tem que ir para o processador, que é esse daqui, certo? O pino 4 é a informação que vem lá de baixo, ou seja, essa malha aqui está comprometida, porque ela está dando uma fuga, né, que vai alterar o meu resultado e vai impedir o aparelho de carregar. Então eu deixei ela desconectada, ou seja, eu deixei ela em aberto. E essa daqui é a informação que vem do processador, né? Também deixei ela aberta, porque é uma solução alternativa para ele poder carregar direto e não ter problema com temperatura, né? Porém, ele não vai ter a medição da temperatura do processador. Beleza, mas vai carregar. Então, a gente pode usar isso daí como solução alternativa caso não desse para aproveitar lá a trilha, né? Ok, então o que eu fiz? Eu liguei o termistor, eu puxei ele lá de baixo e coloquei ele aqui, ó. Então, um lado aqui, esse capacitor aqui é o GND, ok? Então, eu liguei ele no GND e o outro lado do termistor, eu puxei um fio de jumper e ele está indo para o processador, para a malha 3, certo? Então, ele vai lá para o processador e ele manda essa informação do termistor, né, da temperatura do termistor. Só que eu preciso também da alimentação, né, de 1.8 volts que está aqui no pino 2. Então essa alimentação ela passa pelo esse segundo resistor e o meio dos dois resistores aqui, então aqui, ó, imagine que no pino 2 aqui eu vou ter 1.8, certo? Então o meio da divisão de tensão aqui está mandando a informação lá para o processador. E eu isolei essa malha, ou seja, essa malha agora, os dois resistores não estão mais lá próximo do conector de carga, eles estão próximo do CI de carga, certo? Ou próximo do PA aqui, né? Essa parte do meio do aparelho. Eu vou mostrar a posição deles aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Então eu liguei um termistor aqui e um resistorzinho. O resistor é o que já estava lá embaixo, né? Que também eu aproveitei eles. E aí assim o aparelho volta a carregar normalmente, né? Qual que seria a outra solução, né? Porém mais trabalhosa aí. Eu poderia fazer o seguinte, soldar o CI novamente aqui. Só que aí eu teria que isolar por baixo do CI, eu teria que isolar essa pad. Ou seja, eu teria que isolar ela, ou seja, pintar ela com máscara UV para que o CI não tenha a informação dessa pad aqui. E aí, novamente, aí depois de isolado, eu vou ter que puxar um jumper por baixo do CI, aqui um caracol, certo? E esse jumper eu tinha que puxar lá para baixo, né, pro conector de carga. Então, imagine que aqui, ó, eu vou puxar o jumper lá pro conector de carga. E essa aqui vai ser a informação que vai chegar no CI. O CI ele vai fazer o chaveamento aqui, né? Ou desse daqui para o processador, ou desse daqui para o processador. Então, aqui é a alimentação. Então, ele faz esses dois chaveamentos aqui, né? Ou para cá, ou para cá, certo? De acordo com a informação que eu tenho aqui no pad S de select, né? Seleção. Então, ou switch, né? Então, aqui é uma chave, né? Switch de chave. Então, dependendo da informação que eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho um aqui, 1.8, né? Ou seja, um sinal alto. Então, pode ser que ele chaveie para cá, para o CI de carga, para o conector de carga, certo? Agora, se eu tiver uma seleção diferente, por exemplo, 0 volts, ou seja, um nível lógico baixo, aí pode ser que ele chaveie para o termistor, um outro circuitozinho, com um termistor também, um resistor e uma divisão de tensão, que está vindo lá do processador, né? Que está próximo ao processador esse sensor. E aí ele já vai chavear aqui. Beleza? Aqui é o GND, né? Normal. GND normal.
select aqui e alimentação. Então, resumindo, eu teria que puxar o jumper para cá. Daqui, eu pegaria já a informação do termistor, certo? Porém, eu tenho que pegar o meio da tensão, né? Então, aqui ele vai para o GND. E aqui eu teria que ter um outro resistor, né? Lá embaixo, né? E aqui, lá embaixo, já é um outro problema também. Porque eu não posso ligar direto nessa pad aqui, porque essa pad aqui, essa malha tá com fuga. Então eu isolei essa malha e eu tive que puxar um jumper, né? Lembra? Então, o que que eu faço? Eu vou lá embaixo e aí eu teria que fazer isolar esse capacitor, o pad desse capacitor e o pad desse termistor e soldar o jumper direto no capacitor, certo? Porém, eu não teria alimentação aqui também. Então, o que eu teria que fazer? Puxar essa alimentação de 1.8 lá de cima também, né? Dessa posição aqui, eu teria que puxar um segundo jumper, certo? Para esse resistor. E todas as pads eu vou ter que não podem estar conectadas nessa malha aqui, porque essa malha aqui vai estar em curto, vai estar com fuga de corrente. E não é nenhum componente, é um setor interno que está com fuga. Isso acontece por causa de muito calor, que acaba dando bolha lá na parte de baixo da placa, certo? Então eu teria que isolar a pad aqui, né? Ó. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para vocês verem, ó. Então eu teria que isolar a pad nessa região e nessa região. Ou seja, nenhum dos três componentes podem ter contato com essa malha aqui. E daqui eu ligaria o jumper, certo? Então, viu o trabalheiro aqui que ia ter? Então, eu preferi fazer dessa forma aqui, né? Que funciona perfeitamente e é uma forma mais prática, fica mais... Não precisa de jump, o único jump que eu fiz foi esse daqui, entendeu? Fazendo a divisão, pegando aqui a divisão de tensão aqui entre o resistor número 1 e o resistor número 2 aqui, certo? Aqui tendo 1.8 e aqui tendo um GND. Ok, pessoal? Beleza? Espero que tenha... isso daí é bom para a gente entender como funciona um divisor de tensão, que é uma coisa muito usada em eletrônica e também em celulares, né? Então, foi um exercício bom aí para aprendizado aí, eu queria compartilhar com vocês. Tá bom, pessoal? Valeu. Pessoal aí que gostou, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar aí com os grupos aí de WhatsApp que o pessoal tem, tá bom? Agradeço muito, fortalece bastante o canal. Muito obrigado, valeu, até a próxima.